É, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Essa live, né? Esse vídeo, na verdade, está sendo regravado por causa de um problema que ocorreu durante as gravações da live da sessão anterior, referente à serialização. Então, o que nós vamos ver aqui é uma recapitulação do que já foi dito nas lives, mas eu vou tentar cobrir todos os tópicos que nós vimos para não influenciar no aproveitamento do que a gente viu, né? Então, a nossa sessão anterior, ela se desdobrou sobre os tópicos de esterilização. Nós vimos algumas formas de estar manipulando os arquivos binários, né? E como que a gente vai fazer para poder manipular esses arquivos. Hoje nós vamos, como não houve a gravação do áudio da sessão anterior, nós vamos repassar por todos os tópicos, né, desde contextualização até a implementação do nosso sistema com serialização. Então a gente vai iniciar já com o conteúdo eh, contextual, né? A gente vai estar vendo quais são as formas de a gente trabalhar com serialização em Java. E para isso a gente vai utilizar alguns materiais, né, para a gente poder estar consultando se a gente precisar de alguma forma estudar. Esse primeiro material, com certeza, é o material de aula de vocês, que é o PDF que o Léo disponibiliza sobre serialização, persistência de objetos. E a gente também vai estar utilizando materiais de documentação, que é o Serializable do Java, a interface, né? A gente vai estar consultando quando a gente precisar. Também vamos falar um pouco sobre essa interface. Vamos utilizar dois artigos, um da Oracle com o assunto de entendendo a serialização de objetos e o Serial Version UID. A questão do Serial Version, como eu comentei eh, durante a live, não vai ser tão útil para a gente aqui, é só caso vocês realmente queiram estar consultando, né, estudando além do que vocês precisam para o conteúdo da matéria, mas vocês só precisam saber que é uma identificação que a máquina virtual do Java cria para versões da serialização ali, da implementação da classe de serialização. Aí ele diz aqui que a gente precisa fazer isso manualmente, porque a Virtual Machine pode ter alguns problemas na hora de fazer isso de forma automática, mas vocês não precisam preocupar, a gente não vai fazer isso daqui, não vai implementar isso aqui no nosso eh, projeto. Mas o que é interessante a gente estar vendo aqui é o que, que é a serialização, né? O que, que é serialização em Java também. E aqui a gente tem um outro artigo que é da Geeks for Geeks para vocês estarem vendo, consultando, né? Se caso fique alguma dúvida, a gente também vai utilizar como base para nossa sessão. Mas basicamente é um artigo sobre serialização e deserialização em Java. Também vamos estar utilizando para manipular os arquivos, né, de objetos, os arquivos binários com objetos, a gente vai estar utilizando as classes FileOutputString, ObjectOutputString, referentes a, ao que a gente vai estar trabalhando ali para escrever os bytes, né, nesse arquivo binário, e ObjectInputString e FileInputString para a gente trabalhar com a leitura desses arquivos. Então, a gente vai estar vendo basicamente o que a gente viu uma coisa muito próxima do que a gente viu com manipulação de arquivos de texto, mas claro, a gente vai estar tendo as especificidades da manipulação de arquivos binários, né? Então, já queria começar aqui falando sobre a interface serializable, né? E como que ela utiliza da serialização para a gente poder estar manipulando os objetos em arquivos. Basicamente, a classe Serializable, ela é uma interface de marcação, né, do pacote Java I/O. Por que que ela é uma interface de marcação? É basicamente porque ela não possui nem métodos nem atributos. A gente já está usando ela só para marcar mesmo uma classe e aí, claro, todo objeto que for persistido no arquivo binário, ele precisa obrigatoriamente implementar essa interface. Porque a Java Virtual Machine para avisar, né, notificar a Java Virtual Machine de que aquela classe ela é serializable e, portanto, ela pode ser salva no arquivo binário. Então, vocês precisam seguir esse padrão sempre que vocês forem tratar qualquer salvamento, persistência de dados de um objeto em um arquivo binário, vocês lembrem de colocar
implementação dessa interface. É basicamente só isso. Vocês tendo essa interface implementada, você já tem um objeto capaz de ser serializável. Mas assim, afinal de contas, né, o que que é serialização? A gente está falando dessa interface, mas né, a gente talvez não tenha fixado ainda o conteúdo do que é a serialização, né? Então, basicamente, a serialização é um processo, né, de transformar as estruturas de dados que a gente utiliza em Java em um formato que é capaz de fluir esses dados de forma encapsulada ali pela rede ou gravar esses dados em um arquivo. Então, basicamente, vai ser uma sequência de bytes ali, que é transformar, né, determinada estrutura de dados em uma sequência de bytes, para a gente poder salvar ou passar esse objeto pela rede. E aí, em Java, esse processo, como a gente citou, né, é feito pela implementação da interface, que a gente está vendo aqui, que é a serializable, certo? Então, basicamente, essa a questão de como fazer a serialização, e aí a gente vai ver, claro, né, métodos que a gente pode estar utilizando, né, características, primeiramente, dessa interface, né, e métodos que a gente pode estar utilizando para ajudar, obviamente, das classes, né, aqui a gente não tem métodos das classes, posteriormente, que a gente for ver, a gente vai ver métodos que a gente pode estar utilizando para manipular esses arquivos. E aí a gente tem que saber também ter em mente uma coisa. É muito importante a gente saber que quando a gente está percorrendo qualquer estrutura de dados que comporte outros objetos, então, por exemplo, a gente sabe que vocês viram no material de aula de vocês, aqui o Léo colocou até uma notificação, se vocês virem aqui, ó, ele colocou que a classe, a ArrayList, né, ela estende e a abstract list implementa o serializable, né, tem aqui a implementação dessa interface por padrão, então ele já é próprio para ser salvo em arquivos binários. Mas não significa que os objetos comportados dentro desse estrutura de dados podem ser salvos. Então vocês vão gerar exceção, né? Se vocês tentarem salvar esses objetos dentro desse array list. Então todo objeto que está eh, dentro dessa lista, ela precisa também também precisa implementar a interface de serializable, né? Então, sempre lembra disso. Quando você tiver uma release de Object, por exemplo, Object não implementa a interface serializable. Object não tem essa implementação, mas a release tem. Porém, você precisa que todos os objetos dentro da release também implementem. Lembrem sempre disso. E aí a gente tem algumas características, inclusive nesse artigo aqui, tem citações de algumas características. Aqui vocês podem ver como que é o processo de serialização da serialização, né? A gente tem um objeto que vira um byte string, aí ele passa para a memória, aí no caso se é salvo, pode ser salvo tanto num arquivo quanto num banco de dados ou na memória. Aí se for no caso no arquivo, ele vai passar para o arquivo e depois para serializar ele transforma de byte string para objeto. O que a gente vai ver aqui é as características, né, dessa interface de marcação. Então, de interface de marcação em geral, mas como a gente está falando de serializable, a gente vai ver essa característica pertinente a essa interface. Então, aqui ele cita algumas das características. Eu só, no material que eu vou disponibilizar para vocês, eu só não coloquei a chamada de construtor porque eu não achei que seria pertinente, né? A gente não vai não é necessário que vocês saibam disso para vocês entenderem a interface, mas algumas outras coisas precisam. Por exemplo, essa relação, né, de serialização pai-filho, ela diz para a gente que se uma classe pai que implementou uma interface serializable, é, no caso a gente fala, né, se uma classe pai implementou a interface serializable, a gente sabe que o filho dessa classe ela não precisa implementar. Por exemplo, se eu tenho uma interface veículo que implementa serializable e eu crio uma interface não, desculpa, uma classe veículo que implementa serializable e eu crio uma outra classe que herda de veículo. Então, digamos, tem uma moto herda de veículo. A classe moto não precisa implementar serializable também, porque o pai dela já implementa. Mas o contrário não é válido, né? Eu acho que fica, talvez,
comunicando assim não seja tão fácil, mas de entender, mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que isso realmente faz sentido. Se você tem uma classe pai que herda aliás, uma classe filho que herda de uma classe pai, essa classe filho tem a implementação da classe pai, então ela não precisa implementar novamente. Agora, o contrário não é verdade, né? Se um filho implementa uma interface, o pai dele não vai necessariamente implementar também. Então, não tem como você garantir isso. Então, a gente tem que ter em mente que isso é uma da característica dessa interface. E a gente também tem uma outra característica que é atributos não estáticos. A gente sabe que eles são só os atributos não estáticos estão salvos por meio do processo de serialização. Então, se a gente tem variáveis estáticas, por exemplo, e aí tem um outro tipo de variável que são outros atributos que são os atributos transientes, que a gente vai ver já já, mas são atributos que não são salvos pelo processo de serialização, tanto estáticos como transientes. Então, porque eles não estão associados, né, a nenhuma instância específica para serem salvos como objetos, né? São atributos da classe, não do objeto. E aí tem os atributos transitórios, né? Aqui, como eu citei. Nessa questão a gente tem um atributo que é próprio da interface serializable, né? Para trabalhar com serialização, que o Java permite, definir um atributo como transitório. Não necessariamente vocês precisam fazer isso, vocês já com os não estáticos já devem saber que se você define um atributo não estático, ele não vai ser salvo. Mas se vocês quiserem especificar, né, só para divergir do que vocês querem que fique salvo ou não, vocês podem usar o modificador de acesso transiente, que ele também serve para especificar que um determinado atributo não vai ser salvo ali no seu arquivo binário. E a gente tem também a questão de objetos associados. Que é a questão do objeto associado? Significa basicamente que se você tiver um outro objeto dentro do seu objeto como atributo, esse objeto ele também precisa ser serializável para que ele seja salvo é, pela serialização. Ou seja, aqui tem até um exemplo, né? A gente tem uma classe A que implementa serializable, e aí a gente tem, por exemplo, um atributo B, aqui ó, um atributo B, que ele tem que implementar serializable se você quiser que ele seja salvo. Se ele não implementar, ele não vai ser salvo, entende? Então é basicamente isso que a gente tem de características. Aí tem umas questões de serial version aqui também, se vocês quiserem estudar. Não vai ser útil pra gente nesse quesito, no nosso projeto. E a gente já vai para a parte de File Output Stream e Objective Output Stream. Basicamente, a gente tem que saber para que essas classes servem, né? Quando a gente está vendo ah, escrita, né, de arquivos de texto, a gente tem lá o File Writer, né? Então, aqui seria como se fosse algo parecido com FileWriter, né? A gente tem aqui uma classe que ela serve para escrever bytes diretamente em um arquivo. Então, são bytes brutos, quando a gente fala de bytes, né? Então, geralmente a gente usa ele para cadeias de bytes, como, por exemplo, a gente definiu um vetor de bytes, né? E a gente salva esse vetor de bytes, mas também pode ser salvo byte por byte, não tem problema. A questão aqui é que ele não salva diretamente objetos, né? Ele salva, como eu disse, bytes brutos. Então ele serve assim como o FileWriter e tão associado ao FileWriter que os construtores, a assinatura dos construtores do file output string são os mesmos do FileWriter, que é você pode criar ele com um objeto de file, né? Pode criar um objeto de file com também o append, que é um booleano para identificar se vai ser incrementado no arquivo ou se vai ser reescrito. Se tiver com o valor true, ele vai ser incrementado, ou seja, vai ter vários bytes, né, sendo um após o outro. Se você colocar com o valor falso, ele vai só escrever uma vez. E a gente tem também o file descriptor, a gente tem o por nome, a gente também tem nome e booleano. A gente vai estar utilizando aqui o que a gente já utilizou antes nas aulas, que é ou o file com booleano ou o file puro, né? Que é o que a gente vai estar utilizando. E aquele que escreve, né? Que é basicamente, se você veio aqui no com booleano, é basicamente você cria um fluxo de saída de arquivo para gravar no arquivo representado pelo objeto
file especificado, que é esse objeto aqui, esse objeto file. Então, basicamente é isso. E aí a gente tem também tem, aqui, claro, tem os métodos, né, que a gente pode estar utilizando. Não vai ser útil no nosso caso do nosso projeto, porque a gente vai estar trabalhando com o Object Output Stream, mas se vocês quiserem, por alguma razão, é, ter a curiosidade de ler a documentação, aqui também tem a especificação dos métodos que são aceitos. E a gente também tem ahn, os métodos, claro, né, a classe, para a gente estar trabalhando com objeto no Java, salvamento de objeto no Java, e a gente tem essa classe basicamente para salvar eles, né, em arquivos binários. E a gente usa ela passando como parâmetro do construtor um objeto do file output string. Então, na hora que a gente constrói primeiro o file, depois a gente constrói o file output string, depois a gente constrói o object output string, nessa ordem. Claro, você pode fazer tudo isso em uma linha só, se for preferível, a gente vai até ver algumas formas de fazer, mas se vocês tiverem dificuldade de visualizar isso, né, de uma forma direta, pode separar também, que fica mais fácil de visualizar para vocês. Então, aqui tem até inclusive um formato, ó. Ele passa aqui, ó, file output string, aí ele passa o nome do arquivo, né? No nosso caso, a gente vai criar um, um arquivo do zero, mas aqui ele tem o file output string, depois o object output string passando o file dele. Então, aqui nessa classe, a gente vai ter alguns métodos que são mais comuns de serem usados. Aqui tem até um spoiler, né, do que a gente vai ver, mas os métodos mais utilizados aqui, que vão ser inclusive os que a gente vai utilizar, é o writeObject, que vocês já viram em aula, né? A gente tem o writeObject aqui, ó, que ele vai basicamente escrever qualquer objeto que seja serializável no string. A gente tem também o writeInt, writeBoolean, writechar, writefloat, vocês podem ver aqui, ó, writelong. São todas as formas de você escrever junto aos objetos. Se você utilizar um writeObject, né, você passar, por exemplo, tipos primitivos, escrever também tipos primitivos. Então essa classe ela também permite que você grave junto com os objetos tipos primitivos. Tanto que você passa aqui, você não precisa nem criar um objeto, né? Você passa só o tipo primitivo mesmo e ele vai automaticamente salvar junto aos objetos. Isso para cada tipo primitivo tem um método referente, né? E aí vocês podem tá sempre procurando por algo referente ao tipo primitivo, certo? A gente também tem o flush, que é tanto o flush quanto o close, ele vai servir para o nosso caso para essas coisas, mas o flush tem uma diferença ali que ele pega o buffer pendente ali e envia para o string subjacente. Deixa eu ver até aqui, ó, cadê o flush? Aqui, flush. Ó, flush string, é basicamente isso aí. E o close ele só fecha string e libera os recursos de uma vez, mas ambos ahn, servem para basicamente a mesma coisa, que é atualizar ali em termos de execução o nosso arquivo. E aí a gente vai ter com isso, deixa eu até dar uma olhada aqui no ah, certo. E a gente vai ter com isso já passamos para a parte de file input e file output. Então, aliás, object input e file input. A gente já viu o object output e o file output. Tem sempre que lembrar que são para escrever, por mais que o nome seja um pouco contraintuitivo. Quando a gente pensa em output, a gente está pensando como se fosse um arquivo de saída, né? Como se a gente fosse ler o arquivo, os bytes saindo do arquivo, mas na verdade é saindo como se fosse saindo do nosso programa, da memória, né? E escrevendo no arquivo e o mesmo para o input, né? Ao invés de entrar com os dados no arquivo, a gente vai entrar com os dados do nosso programa, né? Seria mais ou menos essa forma de pensar, se para vocês ficarem um pouco difícil de entender. Então a gente tem aqui, por exemplo, nossa classe, né, de file input string, perdão, file input string. A gente tem a nossa classe para poder fazer contraponto ao que a gente viu antes de escrita, que a gente vai ver para leitura dos fluxos de bytes. Novamente, bytes brutos em arquivos binários, né? Então,
se a gente quiser de alguma forma ler os bytes de um arquivo, a gente pode utilizar essa classe diretamente, mas a gente vai ler o objeto, a gente vai utilizar o Object Input String. E novamente, os mesmos construtores da FileReader, né? Então a gente tem a utilização, a gente vai utilizar mesmo com file, só file mesmo, que é para a gente simplesmente criar um file input abrindo uma conexão ali com um arquivo real. A gente passa, lógico, o objeto de arquivo com o nome desse arquivo. Então, sempre lembrar, né, que para a gente manipular, a gente vai fazer isso construindo o nosso código, mas se a gente manipular esses arquivos, a gente tem que sempre verificar anteriormente se existe esse arquivo no diretório corrente. E para isso a gente usa o método exist da classe file, tá? Então a gente vai sempre verificar a existência desse arquivo para a gente não gerar, de alguma forma, uma exceção ali na hora de a gente consultar o nosso arquivo. Novamente, aqui também tem os métodos padrões, né? Read aqui, se você quiser ler um byte só, etc. Tem o close, o skip. Então, vocês podem estar utilizando da mesma forma que o FileRead. E aqui a gente tem a nossa classe, né, de leitura de objeto, que, como a gente já citou, é basicamente para a gente ler os objetos Java que estão salvos em um determinado arquivo binário. E para isso a gente vai utilizar o construtor que nós já vimos. Deixa eu só. Aqui, ó. Ele recebe um input string. E aí, como o nosso file, o input string é do tipo input string também, porque é herda, né? Então ele vai aceitar aqui para a gente estar abrindo esse arquivo. E aí aqui a gente tem os métodos também, né? Mais comuns a gente vai utilizar. São basicamente o read object. Cadê? Aqui, read object. Basicamente vai ler qualquer objeto serializável. E aí, assim como na outra classe que a gente viu, para escrita, a gente tem aqui na leitura também cada uma associado a ah, cada tipo primitivo, com exceção do readline, né, que seria para string, que esse método foi depreciado. Mas, com exceção desse, a gente tem ah, todos os outros métodos relacionados à leitura de tipos primitivos. E aí a gente também tem o read, né? O read sozinho, cadê ele aqui puro? Ele basicamente vai ler um único byte de dados, né? E a gente tem o skip bytes também aqui embaixo, que é para a gente escolher uma quantidade de bytes que a gente quer pular, né? Ignorar no nosso arquivo. E a gente tem também o close, que é a mesma função que a gente viu antes, que é basicamente fecha um input string e libera os recursos. Visto tudo isso, a gente já pode estar passando para a parte de implementação do nosso projeto. A gente vai aqui ah, no nosso VS Code e a gente vai começar a codificar com base no que a gente viu. Como a gente já tem o salvamento de arquivos de texto para nossa sessão, o que a gente vai fazer agora é criar uma configuração que permita a gente salvar os dados dos filmes. Para isso, a primeira configuração que a gente tem que ter em mente é que filme tem que ser serializável, né? De alguma forma, a gente tem que serializar esse filme porque ele vai ser salvo. E como ele está sendo salvo em um array que a gente vai salvar esse array, não necessariamente cada um dos filmes, a gente vai ter que de alguma forma implementar serializável em filme. Então a gente vem aqui na classe de filme, implements serializable e pronto, a nossa classe já é serializável. Como a release já é serializável também, a gente tem essa forma correta de estar manipulando essas estruturas. Em seguida, a gente tem que fazer uma modificação aqui na nossa classe de cinema desktop em um método específico, porque a gente carrega dados aqui, no nosso método de carregar dados, a gente só carrega os dados de sessões. Então a gente tem que primeiro modificar o nome desse método para a gente especificar que é só de sessão e criar um novo método para a gente poder carregar os dados de, de filmes. No caso do arquivo binário de filmes que a gente vai criar quando a gente estiver manipulando. Então, primeiramente, a gente modifica aqui o nome, né?
Assim que a gente fizer a modificação, ele já vai acusar alguns erros aqui pra gente poder modificar o nome também. A gente vem aqui, copia, Ctrl C, cola em cada uma das modificações, certo? Feito isso, a gente já tem o nosso código atualizado para sessões, né? A nomenclatura. E a gente já pode estar criando também a forma de carregar os dados ah, dos nossos filmes. Então, o que a gente vai fazer para carregar os dados do nosso filme é basicamente criar um outro método, public set que void carregar dados filmes. E o que, que vai estar aqui nesse método de carregar dados filme? A gente vai ter que basicamente abrir um arquivo, verificar se ele existe. Também a gente vai ter que verificar o tamanho dele, né? Porque se ele existir, a gente quer criar se ele não existir, a gente quer criar um arquivo novo, né? E se mesmo ele existindo não tiver nenhum dado ali, a gente quer manter o que está no nosso array list, que é nada, né? A gente poder não gerar nenhum tipo de exceção. Então, ah, e lógico, depois a gente vai fazer a manipulação do arquivo para a gente poder recuperar esses dados. Mas a priori seria isso. Sempre que a gente for manipular esses dados, a gente tem que ter em mente que a gente pode gerar exceções. Quais exceções são essas? A primeira delas é um IO exception, né? Na hora que a gente estiver abrindo, fechando um arquivo de entrada e saída, né? Manipulando a entrada e saída. Então, pode gerar essa exceção pra gente. Mas, inclusive aqui a gente trata aqui, mas também tem outra exceção que a gente vai ver. Opa, fiz alguma coisa? Ah, modifiquei sem querer, perdão. Então a gente vai abrir, começando aqui nosso código, a gente vai começar com um bloco try-catch, que a gente já está fazendo tratamento dessa exceção, né? E a gente vai colocar dentro desse bloco try-catch um arquivo file, assim como o padrão que nós utilizamos antes. New file, opa, new file. E aqui a gente passa como parâmetro o nome do nosso arquivo, a gente vai chamar esse arquivo de filmes.fi, certo? E a gente já pode verificar, obviamente, a existência desse arquivo, como eu disse, né? Se vocês pensarem, deixa eu até dar uma olhada aqui. Então a gente cria nosso arquivo, olha, nossa variável de filmes, instancia ela vazia, né? O array list vazio. Então a gente quer manter esse array list vazio caso não exista o arquivo ou caso esse arquivo esteja com nenhum dado. Então a gente vai pegar e verificar se esse arquivo ele existe. Para isso a gente vai chamar o método do arquivo, no caso do file, né? Exist. E se ele existir, a gente faz alguma coisa. Se ele não existir, a gente faz outra. No nosso caso aqui, eu quero verificar se ele não existe. Então, se ele não existir, eu quero criar um novo. Aqui o ponto create new file. E aí que eu já retorno ele, porque eu quero manter, eu não quero fazer mais nada depois disso. Quero manter, no caso, o nosso array list vazio. E aí, igualmente, eu quero verificar também se o tamanho desse arquivo, ou seja, length, é igual a zero. Se ele for igual a zero, o arquivo está vazio. Então, eu quero dar um return aqui para continuar com o meu array list lá, ou seja, já tem um arquivo, mas ele está vazio. Para continuar com o meu array list vazio lá. E caso ele exista e caso ele tenha conteúdo, aí sim a gente vai estar manipulando mesmo, né? A gente vai estar carregando esses dados, a gente vai estar povoando nossa array list. Para isso, a gente tem que criar um file tipo string, né? Um file input string. A gente vai chamar ele de fis, né? File input string new e vamos passar aqui o nosso arquivo para ele. Em seguida, a gente vai criar um object input string. Opa, botei errado. Input string, chamar de object input new. Ah, ele não importou, né? Aqui new object string e passar o fis aqui ele já fez a complementou já, né? Então, a gente já tem aqui uma forma que a gente está manipulando. A gente tem a nossa referência para esse arquivo, né? O que a gente precisa agora é recuperar esses dados e povoar ele
no nosso array list. Então, para isso a gente vai chamar o nosso array list aqui, né? A gente tem aqui o desktop, ponto, filmes. E o que eu preciso fazer? Converter. Na hora que eu chamo esse, na verdade, converter vai ser assim que a gente chamar esse objeto. Vocês vão perceber porque a gente tem que converter, mas a gente tem aqui um objeto tipo string e a gente vai chamar o método readObject, que a gente vai ler o objeto que está lá, que é o array Aqui ele vai acusar que, por exemplo, não é possível converter, né, de objeto para array que aqui ele vai trazer um objeto. Mas nesse caso, a gente sabe que o array é um objeto. Então, o que a gente precisa fazer é converter ele, fazer uma conversão. A gente vai dizer aqui que o nosso objeto é um array de veículos. Ó, perdão, de filme. Tô com a cabeça no veículo aqui de filme. Feito isso, a gente já tem é, o nosso array de filmes. Só que, assim, a gente também tem que lembrar que essa conversão ela pode, de alguma forma, gerar também uma exceção. Aqui eu já vou colocar aqui, a gente tem o IO exception, né? E aí, caso haja um IO exception, eu quero mostrar uma mensagem. Qual que é essa mensagem? De option pane, show message dialog. Aí aqui eu posso passar já o objeto referente, né? De onde ele vai aparecer. Eu quero null. Pode colocar desse também, no meu caso. E aqui eu passar uma mensagem que não foi possível carregar os dados de filme. Certo? Essa mensagenzinha aqui a gente vai colocar. E aí a gente coloca como título. Opa, peguei aqui sem querer. Coloca como título o aviso, né? Vai ser um aviso. E o tipo de mensagem vai ser um warning, né? De option. Open. Ponto. Warning message. Aqui já vou até copiar para agilizar. A gente copia essa mensagem aqui que a gente vai poder fazer outros catches. Então a gente vai dar um catch aqui também para o caso da gente ter uma pass exception, né? Aliás, uma class not found exception, né? No caso de a gente ter não encontrar essa classe, uma classe, então a gente vai ter o class not found, class not found exception. E aí se houver esse erro, a gente vai simplesmente dizer que não foi possível converter a classe. Não foi possível. Opa, tem até um L a mais aqui. Converter. A gente mostra aqui qual que foi o erro, né? A exceção. Certo? E aí, caso haja uma outra exceção mais genérica, a gente só trata ela aqui. Exception, também exibe aqui. Deixa eu colocar só uma exceção genérica. A gente mostra qualquer exceção. Perfeito? Feito isso, a gente já tem como carregar os nossos dados também, assim como a gente carregou os da sessão, só que aqui para o nosso arquivo binário. Feito isso, a gente precisa saber que quando a gente tiver que trabalhar com carregamento inicial da nossa tela, assim como a gente carrega os dados da sessão, a gente carrega também, chama aqui esse método para carregar os dados do filme, certo? O que a gente precisa fazer agora, basicamente, é configurar o nosso CRUD, né? A gente vai configurar como que a gente vai fazer os salvamentos e as exclusões, edições, etc. Então, aqui o que a gente vai precisar fazer, a gente vai entrar no cadastro de filme, nossa classe de cadastro de filme, e aqui a gente vai vir no nosso, deixa eu até fechando aqui, ó. A gente vai vir aqui no nosso método de Action Performance, né, de manipulação de eventos, e a gente vai na verificação de botão, se o usuário apertou o botão de salvar. Por enquanto a gente só salva em tempo de execução, então nosso array ele só é povoado em tempo de execução. O que vai mudar aqui é que a gente vai estar
manipulando o nosso arquivo para poder salvar esse novo dado, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ah, primeiramente, né, a gente já tem um try catch aqui, só que esse try catch vai ter novos incrementos. Aqui a gente já tem um filme, né, que é passado de forma anônima, né? A gente não cria um objeto para poder armazenar esse filme, a gente só instancia ele aqui. O que a gente vai fazer é modificar isso trocando, criando o objeto de filme. Chama de F mesmo. Só passamos por ali. A gente vai salvar esse filme aqui, só pra gente ter uma organização melhor, né? Vou até colocar aqui, né? Filme. E em seguida a gente vai estar abrindo, né? A gente vai estar consultando o nosso arquivo de filme aqui. Por que que a gente adiciona esse filme? Porque a gente vai salvar o dado do array list, né? E não o filme sozinho. Então a gente só vai salvar esse array list atualizado. Vai criar um file, passando o nome. Tem que importar, né? Passa o nome do nosso arquivo, filmes.py. E aqui o que a gente vai precisar fazer, como a gente já tem agora, como a gente sempre carrega, né, os dados do nosso, do nosso filme, a gente precisa, basicamente, inicialmente, né, a gente precisa ahn, deletar esse arquivo agora e criar um novo, porque eu não quero que seja de forma incremental, né, então eu vou só apagar o dado que estava lá e colocar o dado novo atualizado. Então a gente vai chamar o arquivo aqui, .delete, arquivo.create new file. Pronto, a gente apagou o arquivo e criou um novo. Ele está acusando aqui porque ele vai gerar uma exceção, a gente já vai tratar ela também, aqui no nosso cat, mas por enquanto pode ficar tranquilo. Em seguida a gente vai abrir um file output string para a gente poder escrever no nosso arquivo. Passa o nome do arquivo e cria um objeto input string. Objeto. Opa, output string. Portou errado aqui. Eu que também escrevi errado, né? Objeto output string. Passa o nosso file input output string para ele. Feito isso, o que a gente precisa agora é escrever o objeto, né? Cria um arquivo vazio, a gente já tem a forma de manipular esse objeto na string, então a gente precisa só carregar ele no nosso arquivo. Então a gente vai chamar aqui o objeto que a gente criou e vamos usar o método writeObject, passando para ele o nosso ArrayList. Disse, né? Filme. Em seguida, a gente precisa fechar esse arquivo, né? Para ele já salvar pra gente o que a gente quer, certo? E aqui já tem o filme cadastrado com sucesso, ótimo. O que a gente precisa agora é fazer um cache para poder tratar. A gente pode até aproveitar o que está aqui, a gente faz um cache para poder tratar eventuais exceções. Então, a primeira exceção seria de não encontrar, né, o arquivo, seria o file not found, file not found, exception, coloca file not found, exception. E aqui como exceção a gente coloca uma mensagem de não foi possível encontrar o arquivo de filme. E a gente vai criar também uma exceção para caso tenha algum problema na manipulação, né, da entrada e saída, que é o IO exception. E aí a gente vem aqui e diz que houve um problema. Houve um problema ao manipular o arquivo de filme. Um ponto aqui. Pronto, ele já parou de acusar erro aqui pra gente. A gente já tem como salvar fazer cadastro do nosso filme, certo?
Agora, o que a gente precisa fazer é basicamente, a gente pode até testar aqui, ver se tem algum erro, né? A gente abre aqui o nosso programa. A gente pode vir aqui em cadastro de filme, colocar alguma coisa, gênero, alguma coisa, duração aqui, classificação, tal, filme cadastrado com sucesso, ok, a gente pode verificar. Agora, a gente tem, ó, filmes.fi. Como que eu faço para saber se realmente foi salvo? A gente vem aqui, ó, abrir mesmo assim, com o editor de texto, ó, ele vai mostrar pra gente. Claro que não vai ser, como é um arquivo binário, ele não vai aparecer da mesma forma que um arquivo de texto. Mas se vocês virem aqui, ó, os dados estão salvos, ó. O gênero tá aqui, ó. O título tá aqui. Aí tem o nome aqui no final. Duração tem ali também, classificação. Então, ele tá salvo da forma que a gente realmente está utilizando. No formato de array list, né? Aqui, ó. T, aqui, tudo certinho. Então, agora a gente precisa só modificar, por exemplo, a nossa classe de visualização de filme, porque quando a gente clicar na classe de visualizar filme, é, a gente tem que ter esses dados carregados atualizados, né? Então a gente vai vir aqui no visualizar filme. A única coisa que a gente vai precisar realmente fazer aqui para atualizar isso é usar o método que a gente já criou, que é aqui embaixo, chama o cinema desktop.carregar dados de filme. Pronto, já está atualizado. Agora ele vai carregar os dados de filme atualizados. Então se a gente vier aqui novamente executar, né? Deixa eu minimizar. E visualizar filmes, ó, já vem aqui e mostra pra gente quais filmes estão carregados. Claro que tem a questão também de ele já estar abrindo assim porque eu carrego inicialmente, mas digamos que você cadastrou um novo filme e não abriu o nosso projeto novamente. Ele não vai mostrar atualizado. Aí agora ele vai mostrar atualizado por causa do que a gente definiu aqui. Então eu vou só colocar um comentário aqui para vocês lembrarem. Olha, ele carrega dados dos filmes atualizados. Atualizados. Preenchido. Com isso a gente já pode fechar aqui. A gente também a gente abre agora a nossa parte de edição de filme, né? Para a gente editar os filmes, a gente tem que fazer um processo parecido que a gente fez no cadastro, com algumas modificações, né? Que a gente vai utilizar. Mas o que a gente precisa fazer basicamente é vir aqui na parte onde a gente atualiza o objeto, ó, a gente atualizou o objeto aqui, né? Na hora que a gente salva alterações, nosso método de salvar alterações, a gente tem a atualização do objeto aqui, ó, na lista. E com o objeto atualizado, a gente só precisa atualizar também o nosso arquivo. Então, como que a gente faz isso? Novamente, é o mesmo processo que a gente fez para poder escrever, né? Então, eu nem vou utilizar, nem vou escrever aqui, porque podem voltar, né? O vídeo e ver novamente, como a gente não está fazendo a live, vocês podem voltar caso tenha ficado alguma dúvida, mas é o mesmo método que a gente utilizou aqui para poder salvar o arquivo. Então, vocês podem vir aqui copiar, ó, copia aqui, e aí, onde que vocês vão colar? É logo, você tem obviamente que abrir um bloco try-catch, né? Mas é logo abaixo da nossa definição, nossa atualização do objeto. Então aqui a gente abre um bloco try-catch e já copia aqui o nosso file, que organiza aqui a indentação. Então, basicamente, atualizei o meu objeto, só salvar novamente o meu array list, certo? E a gente vai fazer um catch aqui do IO exception, né? Querem fazer todos os outros também, não tem importância, mas aqui a gente vai fazer só do IO exception, inclusive vou aproveitar o que está aqui. Aliás, vou aproveitar tudo que está aqui, ó, que a gente já acertou aqui, esses dois files e o IO. Apagar aqui, opa, só de baixo. Aí prontinho. Que é a mesma coisa que a gente já fez antes, né? Então, na parte de edição,
basicamente é isso que a gente precisa fazer após o salvamento, né, do arquivo. A gente precisa atualizar, né, porque ele não vai estar atualizado. Como que eu faço isso? A gente já fez isso agora há pouco. Vamos fazer novamente, que é chamar aqui embaixo, é a última coisa que a gente vai chamar, é o cinema desktop, ponto carregar dados dos filmes, e pronto, a gente atualizou o nosso, nossos dados carregados no nosso array list. Agora o que a gente precisa fazer é excluir o filme. Para excluir o filme, a gente vem aqui na classe de excluir filme, né? A gente tem aqui a nossa classe de excluir filme. E aqui a gente tem uma confirmação, né? A gente usa um show confirm dialog para poder manipular, né? Quando o usuário realmente quer excluir. E a gente não precisa fazer muitas coisas diferentes aqui, não. Também, novamente, porque a maior parte a gente já fez em outras sessões, né? Então, o que a gente vai modificar aqui, basicamente, é a forma como a gente salva, né? Assim que ele exclui, a gente quer salvar no ah, no nosso arquivo. Então, para fazer isso, novamente, por que pareça, é só reescrever o objeto também. Então, a gente já fez isso. O que a gente precisa fazer agora é, basicamente, inclusive tem que até que trocar aqui. Não, aqui tá certo. Um arquivo de filmes, ok. Vamos colocar uma coisa mais específica. E vamos manipular a edição do arquivo de filmes. Ou melhor, e vamos manipular o arquivo de filmes para editar. E aí a gente coloca a mesma coisa aqui em cima, certo? Então aqui a gente vai fazer basicamente o que a gente fez aqui, ó. A gente pode copiar esse bloco todinho aqui. Como a gente já fez isso em tese em live, né? Por mais que não tenha, uma parte não tenha participado, a gente é, refez isso tudo à mão. Como vocês estão em casa, vocês podem fazer isso aos poucos, né? E a gente vem aqui logo abaixo da remoção. A gente já fez a remoção, no caso, assim que a gente faz a remoção pelo índice, né? Aqui a gente passa o índice e faz a remoção do nosso objeto, da nossa release. A gente vai simplesmente agora atualizar, né? Que a gente vai chamar atualizar o nosso arquivo. A gente troca aqui para excluir, para excluir, que o processo é o mesmo. E a gente pode já saber que aqui já está suficiente. Aqui porque como a gente atualiza o combo, utiliza esse método atualizar combo, a gente não precisa chamar para recarregar, né, a nossa release, mas se vocês quiserem, inclusive é até bom a gente fazer isso. A gente chama aqui, ó, cinema desktop, ponto, carregar, dados, filmes, e atualiza o combo em seguida, certo? Feito isso, acredito que já tenhamos finalizado aqui o nosso processo. Vamos só testar, né, o nosso código. Então a gente vai abrir aqui, ó, cadastro de filmes, ok. A gente vai vir aqui, no caso da sessão, a gente visualizar, ó, nenhuma sessão cadastrada ainda. Se a gente tentar cadastrar, vai deixar cadastrar porque já existe um filme, né? A gente precisa visualizar o filme. Mostra aqui e atualiza para limpar a lista, ok. Aí a gente vem aqui em edição de filme, a gente tem como editar. Vamos editar aqui o título, vamos colocar o imundo, salvar, alterações salvas, ele já atualizou ali em cima, ok, autorizado, cancelar. Vamos verificar agora se está. A gente fecha aqui o nosso programa. Vamos verificar se está atualizado aqui também no nosso arquivo. Abre mesmo assim. Vamos vir aqui, ó. Oi mundo, ok. A gente consegue ver alguns dados, né? Mesmo com o arquivo sendo binário, a gente consegue ver alguns dados. Então, o Oi mundo está aqui, atualizado também, ok. Vamos abrir novamente executar novamente o nosso programa. Aqui, perfeito. Se precisar excluir um filme, ele vai aparecer aqui, o Imundo, quero excluir o Imundo. Realmente deseja excluir o Imundo? Sim, filme excluído com sucesso. Já sumiu aqui. Deixa eu tentar visualizar. Não aparece. E a gente vai fechar aqui o nosso programa e visualizar aqui. Ó, tem só uma release vazia. Perfeito? Então, galera, o que eu queria passar para vocês sobre esterilização é isso.
Vou ficando por aqui. E qualquer dúvida, me contate.